Para receber o título de barão, bem como receber um título hereditário, era geralmente necessário encontrar-se com o governante da cidade. Para dizer a verdade, a escolhida de Mistra também foi a Senhora da Esperança das lendas Alustriel. Leilin estava bastante animada para conhecê-la. Em seus 2 anos dentro de Lua Argêntea, ele nunca havia se encontrado com ela. Ele só a tinha visto algumas vezes do lado de fora. Havia rumores de que essa senhora tinha um temperamento muito bom e até gostava de abençoar as celebrações de cidadãos comuns aleatoriamente. Ela estava mesmo disposta a ajudar os homens ferozes. O julgamento de Leilin sobre ela era assim: um idiota político, um sujeito de cabeça vazia e sangue quente como Rafinia que, se não por seu poder formidável e os anciões e a prefeitura limpando sua bunda, derrubariam a totalidade de Lua Argêntea. Leilin achava que Alustriel era mais adequado para ser humanitário que político. Sua personalidade ingênua e natural era inadequada para política e corte, assim como Rafinia. Aquela dama de sangue quente justa era uma ótima companheira e amiga, mas ela não era uma boa superiora. Se ela tivesse permissão para dirigir uma cidade, tudo acabaria em desastre. Agora, no entanto, Alustriel governava adequadamente a cidade de Lua Argêntea, e o mais impressionante era que ela possuía um poder pessoal ainda mais formidável. Em tempos de paz, tudo tinha sido bom. No entanto, Lua Argêntea enfrentou agora a invasão dos orcs, o que amplificou cada falha em seu governo. Leilin gradualmente percebeu que uma grande calamidade logo estaria sobre eles. A etiqueta do tribunal era um problema muito grande para os nobres recém-promovidos. Não podiam faltar maneiras durante a cerimônia para conferir títulos e também a audiência com o governante da cidade, do contrário os outros nobres zombariam deles. Os nobres que haviam surgido do nada sempre acharam esse processo muito difícil. Foi também a principal razão pela qual aqueles nobres idosos desprezaram os novos. Aos olhos deles, aqueles caipiras não mereciam tal posição e negligenciavam a vitalidade que acompanhava as interações entre as diferentes classes sociais. No final, eles haviam apenas declinado lentamente. Felizmente, Leilin receberá instruções de um professor de etiqueta. Ele havia aprendido rapidamente, depois de uma única tarde. O professor de etiqueta, que fora especialmente enviado pelo tribunal, saíra satisfeito. Alustriel também queria conhecê-lo antes da cerimônia. Esse tipo de reunião privada não importava muito para ele, já que ele não achava que ela seria capaz de ver através de sua falsa identidade a menos que ele estivesse cara a cara com o verdadeiro corpo de seu Deus. Leilin vira o Palácio Imperial de Lua Argêntea à distância várias vezes. No entanto, ele não se importava muito com qualquer riqueza pendente no palácio. Ele estava interessado apenas nos rumores de recursos mágicos lendários que ele poderia conter. No entanto, uma vez que ele realmente entrou no palácio, ele puxou sua força espiritual de volta ao seu corpo e não ousou investigar indiferente. Havia pelo menos 5 sondas mágicas no portão. Haverá muitos outros magos do alto escalão guardando o próprio palácio. Leilin abaixou a cabeça, mas algo piscou em seus olhos. O Palácio de Lua Argêntea e a Guilda dos Magos eram os lugares mais bem defendidos e rigorosos. Havia rumores de que os mais fortes nesses lugares não podiam ser subornados, e nem mesmo as lendas se atreviam a provocar a cidade de Lua Argêntea, que tinha o apoio da deusa da trama. No entanto, Leilin nunca teve a intenção de roubar o local e, portanto, estava muito calmo. Ele estava atualmente vestido com o traje esplêndido de um nobre, as roupas que foram bordadas em fios de ouro sufocando. Ele parecia um pavão que havia espalhado suas penas. Não havia nada que pudesse ser feito. As roupas de um nobre eram ricas e berrantes, como se quisessem colocar tudo o que ele tinha em exposição. Leilin normalmente usava vestes ou roupas de lazer em casa, mas certamente seria inadequado usá-las agora. Sua Majestade, a Rainha, deseja receber seu convidado no salão lateral do palácio. Neste momento, uma funcionária do Ciasterisco feminino trotou e anunciou com uma voz firme. Leilin então a seguiu para uma parte separada do palácio. Aqui está! Leilin não ficou esperando por muito tempo. Em um momento, ele sentiu que a segurança ao seu redor havia aumentado ao máximo, e havia até 2 poderosas forças da alma perto dele. Ele imediatamente os contemplou interiormente. Bom dia, Sir Leilin Fawley.
Uma risada ecoou como um sino de prata, e Leilin finalmente viu Alustriel. Seus olhos eram como o luar, e ela parecia a personificação da beleza. Ela só usava um vestido simples, mas ela era naturalmente de tirar o fôlego. Peço desculpas por meu atraso. Fui ao banquete de carne assada do tio Cooper e trouxe uma torta de blueberry que ele pessoalmente preparava para você. Não pode ser um presente de congratulação mais apropriado para você. Alustriel fixou o olhar em Leilin com um sorriso no rosto, passando uma cesta de carne assada para Leilin. Sua Majestade! Leilin aceitou o presente sem palavras e respeitosamente se curvou exatamente como fora ensinado pelo professor de etiqueta. Sua Majestade, como você pode ver seu vassalo de tal maneira? Ainda há mais alguns itens na programação de hoje para abordar também. Um velho de barba branca perseguiu Alustriel no palácio, com grossas folhas de pergaminho e penas na mão. Depois de ver Leilin, ele até sorriu desamparado. Scholar Buren, nome completo Buren Eustace. O funcionário de Alustriel e o líder dos mais velhos, bem como seu subordinado de confiança. Ele é na verdade o primeiro-ministro de Lua Argentia. Uma série de informações passou pela mente de Leilin. Naturalmente, o que atraiu sua atenção foram as poderosas ondulações mágicas vindas tanto de Alustriel quanto de Buren. Isso significava que ambos tinham quebrado os limites mortais e entrado nos reinos de Ledendis. O corpo de Alustriel possuía um traço de divindade da deusa da trama, e em particular atraiu um profundo interesse dele. Eu realmente quero devorar ela. Que pena! Se fiz isso, a deusa Tessera será a primeira a me caçar. Leilin suspirou em seu coração. Haha, Barão Leilin. Você não precisa ser tão formal e duro, você não parece um jovem de 20 anos. A Alustriel tinha inegavelmente uma aura que era tão refrescante quanto uma brisa primaveril. Conversar com ela fez com que Leilin relaxasse consideravelmente. Seu carisma foi ótimo. A cerimônia do seu título será realizada em 3 dias. Diga-me, Leilin, diga-me como um amigo, tem algum pedido? Disse Alustriel gentilmente enquanto olhava para o bruxo à sua frente. Se é assim, Leilin respirou fundo enquanto seus olhos se encheram de determinação. Espero poder ler livremente a coleção de recursos do Mago da Corte. Você pode. Alustriel concordou prontamente, superando as expectativas de Leilin e enchendo de espanto. Ei! Ela não deveria pedir a ele que subisse até seu círculo interno antes de finalmente poder ver esses documentos? Estava tudo bem para dar a ele tão feliz. Tosse. Sua Majestade! Neste momento, o salvador do show apareceu. O erudito Buren tossiu com todas as suas forças, atraindo a atenção de Alustriel. Embora o Barão Leilin seja um gênio, os feitiços lendários só apresentam dificuldades para seu estado atual. Para seu próprio bem, podemos dar a ele os recursos que estão abaixo do nível de Ledendis. Peço desculpas. Eu esqueci esse ponto. Alustriel olhou para Leilin. Por causa da natureza rígida de Ledendis, os recursos do Legend não seriam benéficos para o seu crescimento agora. Primeiro, posso dar-lhe os recursos abaixo dessa classificação e, depois de avançar, tornar-se um assistente de alto nível. Coug. Scholar Buren olhou para o fracasso de uma rainha e começou a tossir como se estivesse engasgando até a morte. Isso já é mais do que suficiente. Obrigado, Sua Majestade. Leilin sorriu quando ele se curvou, e seu comportamento elegante surpreendeu até mesmo Buren. Desapontamento, de fato, atravessou seu coração, mas ele não demonstrou nada. Para aqueles feiticeiros abaixo do nível 15, os materiais de pesquisa no reino lendário ou acima dele eram muito complicados, e Alustriel quis dizer bem quando os restringiu. No entanto, Leilin foi diferente. Ele não era um bruxo de baixa classificação, e ele podia até mesmo entender informações sobre a divindade se fosse dado a ele. No entanto, ele não podia admitir isso. As ações de Buren também podem ser entendidas. Se esse tipo de coisa fosse entregue agora, como ele seria recompensado por um serviço excepcional no futuro? Só porque ele conseguia entender o raciocínio por trás da interrupção forçada, não significava que o coração de Leilin não estivesse pouco à vontade.
Depois de conversar um pouco com Alustriel e receber o passe do visitante para a biblioteca do palácio, Leilin deixou o palácio. Tinha que ser dito que Leilin havia desenvolvido uma nova compreensão de Alustriel depois de se encontrar com ela. Pode-se dizer que ele teve uma impressão favorável dela, mas talvez não de Buren. O que você achou dele, Buren? Perguntou Alustriel com interesse, enquanto segurava o rosto com as mãos. Mesmo que ela fosse ingênua, ela mudará com o polimento de muitos anos de experiência, embora as mudanças não fossem particularmente grandes. Ele não tinha vestígios de intenção maligna ou a aura de um demônio sobre ele. Os olhos de Buren ficaram vermelhos, parecendo extremamente aterrorizantes, e sua sede de conhecimento é sincera, não falsa. Se é assim, então como você não permitiu que eu desse a ele a autoridade para ver esses recursos? Disse Alustriel, sentindo-se muito mal por recursos classificados como lendários ou acima devem ser trocados por contribuições. Essa regra é a base que protege nossa cidade de Lua Argêntea. Buren olhou para Alustriel, que estava agindo como uma garotinha, com um sorriso impotente e amargo. Além disso, dar a um mago insignificante como ele aqueles recursos de alto nível e acima é mais do que suficiente. Depois que ele atingir o posto 15 e fizer o juramento de lealdade eterna aos Estige, então poderemos repassar os recursos de classificação lendária. Tudo bem, Alustriel acenou com a mão. Você pode tomar as decisões. Oh, esta noite eu tenho que participar do jantar do Sr. Nudu. Por favor, perdoe-me, mas devo lembrar a Sua Majestade que, como governante de nossa cidade de Lua Argêntea e da Aliança, é altamente inapropriado que você apareça de repente na festa de nossos cidadãos comuns.